Então, pessoal, mais um episódio do Giovana Balma Podcast. E antes de começar e apresentar as nossas convidadas de hoje, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Tive muitos inscritos novos e o canal está ganhando corpo. Gostaria que vocês continuassem se inscrevendo, dando sugestão de vídeos, fizessem comentários e a gente está aqui para se ajudar. Hoje nós estamos com duas pessoas fantásticas. Uma já participou de um podcast comigo e a Mônica é a primeira vez. Eu vou deixar que ela se apresente, porque hoje o nosso assunto é muito legal. Legal não, né? É um assunto que temos muito que conversar sobre TDAH. Eu fiz um Reels há algum tempo apresentando que eu fui diagnosticada com TDAH aos 45 anos de idade. Então, eu gostaria, sejam bem-vindas, Mônica e Tatiana. Obrigada, Giovana. Prazer enorme estar aqui de novo. Muito obrigada. Me sinto. É uma honra, gente, estar por aqui. E muito legal hoje receber Mônica. Mônica foi minha amiga de turma na pedagogia. E estamos aqui hoje. Seguimos caminhos diferentes, mas estamos nos encontrando aqui pelo mesmo propósito. Sempre encontrando, né, Tati? Então, eu sou a Mônica. Sou formada em teatro na PUC. Pedagogia pela UENG, onde nós nos conhecemos, tivemos esse encontro, e me especializei em neuropsicopedagogia, que nós vamos chamar aqui de NeuroPP, porque de vez em quando trava a língua, né? Ficar falando toda hora neuropsicopedagogia. E vamos falar de NeuroPP e a contribuição dela para os processos de aprendizagem das pessoas que têm transtornos. Sim. Especialmente TDAH, né, Giovana? Pois é, Mônica. Quando a gente fala de TDAH, eu brinco muito com a Tati, porque a Tati é amiga também de longa data, né? E nós descobrimos depois de mais velhas essa questão do TDAH. Então, hoje a gente se preocupa muito com esses detalhes eu vou chamar assim, porque eu não tenho capacidade técnica de falar sobre o assunto. Mas eu gostaria que você falasse a respeito desses sintomas, tanto na infância quanto na fase adulta. Então, Giovana, a gente tem tido um número aumentado de diagnósticos de TDAH na fase adulta, porque as ciências avançaram muito. Quando a gente tinha lá nossos 5, 6, 7 anos, éramos só crianças difíceis, né? Crianças que não prestavam atenção, crianças que não paravam quieta, crianças com uma hiperatividade fora do comum, com pouco senso de responsabilidade, talvez poderia parecer isso, e cresceram assim. E aí veio a neurociências, voltada... Graças a Deus, né, Graças Mônica? Graças a Deus. Porque existe uma diferença entre o TDAH e o TDA. Né? E no meu caso, eu acredito que eu tenho TDA. Dizem, assim, meu cunhado sempre fala, não, você tem TDAH, porque ele me acha agitada, mas eu não acho que eu sou agitada. Então a minha cabeça já embolou aqui. Qual que é a diferença desses dois? Porque agora nem eu sei o que é, se eu tenho o TDA ou o TDAH. É a predominância, na verdade. A gente sempre vai falar TDAH. Algumas literaturas falam de TDA ou TDAH, TDAH, mas a gente fala, por exemplo, esse paciente, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com predominância hiperativo, com predominância desatento, né? E para a gente chegar nesse diagnóstico, assim, demora muito. É um trabalho multidisciplinar, envolve vários profissionais para que aquele diagnóstico seja feito corretamente, né? Então, porque nem todo desatento é hiperativo, né, Mônica? Exatamente. Tem a hiperatividade física, de ficar assim, né? Para se conter, não, esqueci a palavra, daqui a pouco eu lembro. Para se regular. Entendeu? Tem gente que fica assim. Tem gente que fica assim, tem gente que fica assim. E tem gente... Posso complementar? Pode, claro. E tem gente que não fica nada, que é só o desatento. E esse é o mais difícil de diagnosticar. Sabe por quê? Porque você não dá trabalho. E quando você não dá trabalho na turma, você é uma ótima aluna, ela fica tão quietinha. Uai, mas aí tirou nota ruim na prova. Uai, mas... Gente, mas ela
tão boa aluna, mas ela não dá trabalho. Então, você não tem essa facilidade de falar assim, ó, esse menino tem algum problema, né? Que de vez em quando ativa isso. Não, tem que levar para algum diagnóstico, tudo. E foi o meu caso com o TDAH, acho que TDA. Porque eu vivi a minha infância, adolescência, toda a minha juventude com muita dificuldade na escola. Não acho que eu sou burra, nunca me achei burra, porque eu sempre tive interesse em outras coisas. Mas na escola, assim, para mim foi muito difícil. Gente, foi muito difícil. Eu de verdade. suspeitava desse meu Então, desde o diagnóstico desde a faculdade, mas eu fiquei... E aí eu uma cheguei pessoa na muito faculdade. discreta, né? Então, graças a Deus, eu consegui chegar à faculdade e fiz 2 faculdades. Eu tenho vários cursos na área que depois eu me especializei, né, das terapias. Eu tenho várias formações nessa área porque é uma área que eu gosto muito. Eu gosto da coisa do funcionamento do cérebro, do comportamento humano. E aí eu consegui, nesse caminho, eu consegui avançar. Mas na escola, enquanto eu tinha que aprender aquilo que eu detestava, criar sequência lógica, foi um fiasco. Gente, mas assim, o que acontece? O TDAH, ele não tem a ver com QI, ele não tem a ver com inteligência. E ele não é um transtorno de aprendizagem, por incrível que pareça, né? Ele é um transtorno que causa prejuízos na aprendizagem, mas ele não é um transtorno específico de aprendizagem. Entendeu? Por exemplo, a dislexia, que tem a ver com leitura, interpretação, a descalculia, desortografia, esses são transtornos específicos de aprendizagem. Mas o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são transtornos que causam dificuldades na aprendizagem, mas não são específicos da aprendizagem. Por isso que a gente fala assim, ai, mas o fulano tem TDAH e é tão inteligente, e faz tudo tão bem, e passa direto, tem ótimas notas, porque não tem a ver com quantidade de inteligência, com coeficiente de inteligência. Ele tem a ver com outras coisas. Ele é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não de aprendizagem. E Mônica e Tatiana, esse TDA, você nasce com ele? Você é uma má formação ou isso é uma coisa que você vai adquirindo? Não, ele é um transtorno neurobiológico. A pessoa nasce assim, né? De causas genéticas. O Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele fala de ter uma hereditariedade, mas ainda não se isolou o gene, sabe? Tipo assim, o papai foi lá e passou esse gene pro filhinho e passou o TDAH. Não, ainda não tem esse gene isolado. Mas ele não tem a ver com o ambiente também. Ele não tem a ver com emoções. As emoções, ai, tô passando por um momento difícil, aí vai acionar meu TDAH. Ou então eu passei por um trauma na infância e aquilo foi o gatilho e passei a ter TDAH. Não, ela nasce assim. E não tem cura, né? Transtorno não tem cura. Então, não tem como adquirir TDAH. Nesse mesmo manual, né, que é feito por psiquiatras americanos lá e que a gente segue, eles falam da questão de o TDAH ser genético, porque muitas pessoas da família, se tem um, provavelmente vai ter mais 3, 4. Mas ainda não se sabe se é pela convivência. Por exemplo, se tem o pai TDAH, a mãe TDAH, a criança vai ter TDAH? Provável. Mas aquele comportamento de TDAH hiperativo, desatento, é por causa da convivência com os pais? Ou a criança realmente tem TDAH? E aí a gente vai ver. Porque se esse comportamento hiperativo, desatento, bagunceiro e tal, é só em casa, a gente vai entender que é de copiando o comportamento dos pais, né, das figuras ali de autoridade. E na escola é totalmente diferente, na igreja é totalmente diferente, porque o TDAH ele não consegue se autorregular facilmente, a não ser que faça algum movimento, né, assim, ou com muito trabalho, terapia, às vezes medicação, né. Então, o que você está falando, Mônica, é o seguinte: existe o TDAH, a criança que ela não consegue se controlar e se comportar em nenhum ambiente. Sim. Né? E por isso a gente sabe que tem um diagnóstico. E isso motiva a gente a pesquisar o TDAH, por exemplo. E a criança que tem
às vezes, um transtorno de personalidade. Perto dos pais, uma, e em outros ambientes, outro. É isso? Nem transtorno de personalidade, mas comportamental mesmo. Sabe? Por Transtorno exemplo, de comportamento. Realmente, eu tenho certeza que eu tenho, gente. Eu em sou... qualquer ambiente, Em na qualquer- igreja, no bar, É. no restaurante. Porque É eu isso. acho um assunto, assim, até que precisa ser muito desmistificado, porque Sim. a gente tem muitos rios e muitos memes e muitas coisas Sim. falando a respeito, mas só da parte engraçada, né? Aham. Ai, se eu saio, pego alguma coisa no armário e tem mania de deixar as portas do armário Sim. abertas, né? E é uma coisa natural, que eu sempre faço isso. Ah, se eu saio, eu esqueço a lâmpada acesa. Ou então, se eu tenho mania, eu passo e tenho mania de colocar as cadeiras alinhadas. Se ela estiver fora do risquinho, eu acho que isso é até toque, né? Mas Aham. assim, tem essas questões todas, mas tem tantas outros assuntos que as pessoas falam a respeito que a gente confunde, Sim. né? Se eu tenho, as minhas filhas já são adultas, mas quando eu tiver netos, aí eu já vou pensar, gente, como que eu vou diagnosticar se o meu netinho, minha futura netinha, tem TDAH? Existe uma... Ô, Mônica, eu queria complementar a Giovana, porque Tá. foi ótimo você ter falado sobre isso, porque o que eu percebo é que o TDAH hoje virou piada. Quando você fala com alguém virou assim, meme. eu tenho TDAH, aí todo mundo fala assim, eu também tenho, porque eu sou muito distraída, porque de vez em quando... Gente, olha, TDAH não é uma pessoa distraída, pelo contrário, às vezes a pessoa, o cérebro dessa pessoa tá no 220 o tempo todo, né, Mônica? E é isso que as pessoas não conseguem compreender. Por que que eu tenho TDAH? Porque o meu cérebro tá tão acelerado, meus pensamentos são tão acelerados, eu tenho tantos pensamentos ao mesmo tempo que eu me desorganizo em outras coisas. Não necessariamente isso vem para o meu corpo, né? Na autorregulação. Mas é uma insuficiência, de repente, uma incapacidade de conseguir terminar o que começa, porque a gente está sempre agitado demais para aquilo, você perde o interesse facilmente. Desmotiva. Então, todo mundo hoje fala assim, eu tenho TDAH, porque eu não consigo chegar até... Gente, é muito mais do que isso, né? Então, se você puder falar sobre isso, acho que vai ser ótimo. E não é também, assim, a gente fala desse boom de TDAH, essa moda, não é para ser uma muleta para comportamento ruim, né, gente? Porque, assim, a pessoa tá lá procrastinando, não faz nada, não se envolve em nada, não engaja em nada, não tem comprometimento com nada. Pode ser um transtorno? Pode ser preguiça? Pode também. Então, assim, não é só, eu sou desatenta, eu sou distraída, eu sou agitada, às vezes não. Antes colocavam a culpa só nos signos, né? Aí não, porque eu sou de Gêmeos, eu sou de Sagitário. Agora eu tenho TDAH. Então a culpa disso é isso. Justifica tudo. Mas e você estava falando que você é predominante, talvez desatento na atenção. Aí você falou, a cabeça tá a milhão. Isso é hiperatividade também. Concorda? Claro. Então, ela pode não ser física, motora, né? Mas ela é mental. E isso, às vezes, causa até a paralisia do TDAH. Você tem milhões de coisas para fazer. Tem 700 abas abertas aqui no seu cérebro. Você tem que fazer aquilo tudo. E você quer, às vezes, fazer aquilo tudo. Só que você não dá conta. É a paralisia do TDAH. Aí isso não é o procrastinar. Outro, né? Tipo, tô preguiça de fazer isso que eu vou fazer, não. Porque tem isso é dias, irresponsabilidade. Porque né? tem dias que todo mundo passa por esse momento, né? Assim, hoje eu tô querendo fazer nada, ou então eu não quero prestar atenção nisso. Né? Quantas vezes a gente foi para a sala de aula e tem uma aula que a gente gosta menos, você fica ali, viajando, mexendo em outras coisas. Super normal. Você decide, né? Não é do seu interesse, então você já entendeu aquilo. Mas qual que é o ponto-chave, assim, que as mães que estão, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir em alguma hora, qual que é o principal ponto que a pessoa começa a observar o outro e falar assim, eu acho que pode ser TDAH? Sim, é na infância. Né? A gente precisa de começar a observar o comportamento daquela criança. O ambiente familiar é tranquilo? São pais tranquilos, é organizado, e aí chega aquela criança, um furacão. Sabe aquele bonequinho Taz? Isso. Vem aqui, bagunçou, perdeu o interesse naquele brinquedo, não guarda, não organiza, vai no outro. Sabe? E vai desorganizando a casa toda e desorganiza todo mundo. Não só de materiais, né? De coisas, de objetos, mas desorganiza até a cabeça da gente. Aquela pessoa desorganizada, hiperativa, desatenta, às vezes até agressiva, impulsiva, que não se controla porque o TDAH afeta o controle inibitório.
né? Então aí a gente vai prestar atenção, opa, será? Ele tá muito diferente. Mas a gente não tá falando disso. Aí, aos finais de semana ele é assim. Quando vai para casa da avó é assim. Para ser transtorno, a gente tem que observar esses comportamentos por mais de 6 meses. Aí a gente começa a considerar que é um transtorno. Passou 6 meses, está daquele jeito em todos os ambientes, em todos os dias da semana, aí então vamos investigar o TDAH. Aí a gente vai na NeuroPP e fala assim, olha, tenho observado isso. A gente vai passar um questionário, que a gente chama de anamnese. Vai preencher com todas as informações desde a gestação, né? Porque às vezes o que aquela criança tá sofrendo pode ser um transtorno de ansiedade, né? Pode ter caído, bateu a cabeça, alterou alguma, né? Teve alguma lesão cerebral. Então a gente tem que pesquisar aquilo tudo. Ah, não, realmente, gravidez, ok, né? Não, assim, às vezes a mãe fez abuso de drogas ilícitas, é a síndrome alcoólica fetal, acho que é esse o nome. Então isso tudo pode influenciar. Não, a gente viu, tudo ok, foi tudo certo, e a criança ainda está com aquele comportamento, agora já faz um ano, então temos motivos para investigar o TDAH. A gente precisa de ter razão, que não é só uma suspeita de um dia, 2 dias, coisas pontuais, né? Aí vamos preocupar. E a gente tem que pensar também, isso é só infância? É só uma criança? Será que realmente tem? Vamos pesquisar. Quando chega uma criança muito nova para mim, fala assim, vamos esperar mais um tempo? Às vezes acabou de mudar de escola, os pais acabaram de separar, qual que é o contexto daquilo? Acabaram de separar, estão morando em casas diferentes, ainda não organizou. Vamos dar 6 meses para ver se continua? Para a gente realmente entender se é transtorno ou não? E aí, ótimo. Temos motivos para investigar, porque aí a gente vai investigar durante 8 sessões diferentes, com várias ferramentas, várias escalas, para a gente entender se é mesmo. E aí, o mais importante, o que vai fazer com esse diagnóstico depois, né? Não é para guardar na gaveta, não é para fazer meme no Instagram, né, Giovana? Não é para isso. E o que faz? Nesse caso, você como neuro-PP, né? Vamos falar neuro-PP, você como terapeuta, como que trabalha isso? É tipo uma terapia que você vai tentando ajustar esses ponteiros? Sim, a gente vai dentro dessas escalas, né, que a gente trabalha dentro dos materiais, das ferramentas para analisar, para ver se tem mesmo, a gente vai perceber quais são os prejuízos. Porque por um exame de imagem, uma escala, a gente não tem como dar nome aos prejuízos e quantificar os prejuízos. E a gente tem as escalas que são quantitativas e tem os testes qualitativos. Então, eu quero saber qual que é o real prejuízo daquela pessoa, daquele indivíduo aí. Onde que é? É nas relações pessoais? É nos compromissos financeiros? É nos compromissos escolares? É na impulsividade, agressividade? É o que que é? A gente vai primeiro descobrir onde que está esse prejuízo, porque o transtorno ele tem um prejuízo. E a gente vai ver onde que é. Tem gente que tem em todos. Em todas as áreas prejudicadas. Curiosa como eu tô até com medo de fazer essas descobertas. Gente, mas tem qualidades também, TDAH. Sim, eu vejo assim por mim mesmo que assim eu tenho uma capacidade imensa de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, de pensar e de dar soluções em 10 problemas ao mesmo tempo. Mas eu vejo também que isso não é muito saudável, né? Porque às vezes é uma eu ia falar uma palavra aqui como é uma obesidade cerebral, não. Mental. É obesidade mental, que você fica assim tão, meu Deus do céu, eu tenho que fazer 10 coisas, eu tenho que dar soluções como se o mundo dependesse da sua, né? Porque eu sou adulta, né? Eu fico imaginando o que faz na cabeça de uma criança, né? Pois é. Mas antigamente, igual, né, eu tô falando da minha época, nós não tínhamos, eu não ouvia falar de neuro-PP. Hoje, como que a pessoa te acha? Como é que a pessoa, eu sou de Belo Horizonte, região, eu gostei,
da Mônica sobre a forma. Como é que ela faz? Você tem um consultório? Geralmente você presta serviço para... Na verdade, assim, depois do diagnóstico, né? Qual que seria o próximo passo? próximo Ou procedimento. E aonde que você entra nesses passos, Mônica? Pois é, a gente fez, ou veio uma reclamação da escola, ou veio uma observação da família, ou veio uma auto-observação de tanto conteúdo, o adulto pode pensar também, né? Assim, olha, eu acho que eu tenho. Tem motivo? Aí a gente vai lá no Instagram da Mônica, Mônica Teles NeuroPP, achou. Vamos deixar aqui na descrição. Aperta o botãozinho lá e fala, Mônica, desconfio disso. E aí, como BH é uma cidade gigante, eu atendo em espaços coworking. Então, eu posso estar no Castelo, no Buritis, no Estoril, em qualquer lugar. Não gosto, assim, tenho uma resistência de fazer home care, do atendimento home care, porque eu preciso tirar aquela pessoa do ambiente de conforto dela. Com certeza. Preciso que ela esteja num ambiente diferente, quero saber como ela se comporta ali em dias diferentes, né? Não dá para fazer teste em dias seguidos. A gente sempre dá um espaço de pelo menos 24 horas. E aí diagnosticamos, vimos que dá um exemplo de um paciente, a gente chama de paciente ou cliente. Ele veio de uma psiquiatra. Ela falou assim, Mônica, estou desconfiando de TDAH. Ele tem 17 anos. E queria que você confirmasse para mim, ou não, esse diagnóstico que eu estou propensa a dar. Por quê? Que a psiquiatra não pode já logo diagnosticar? Pode. Mas como que a gente vai observar os prejuízos e tratar isso depois com a medicação da psiquiatra e com terapias? Eu preciso saber onde que eu vou intervir, né? Qual que é o prejuízo dele? É a hiperatividade? É a ansiedade que gera na gestão de tempo, por exemplo? Então, a gente vai observar. E aí veio esse menino inteligentíssimo, sempre foi muito focado no que se propôs a fazer, que aí a gente chama de hiperfoco, que é uma característica do TDAH também. Ele vai se jogar de cabeça naquilo que ele gosta. E aí sempre foi muito bom em esportes, e até mesmo porque ajuda a produção de hormônios, que ajuda a regular o cérebro, e ele conseguia até dormir melhor, né? Depois de gastar muita energia e tudo. Sempre foi destaque na escola. E começou... Em todas as matérias? Em todas as matérias. Sempre foi destaque na escola. Só que tinha a questão da hiperatividade. Ele não conseguia ficar mais de 30 minutos sentado. Ele tinha que levantar a professora para ir no banheiro. Ele podia, né? Todos deveriam poder, mas nesse caso ele podia, porque muito inteligente, continuava aprendendo, muito responsável, né? Então, continuava aprendendo. Mas isso começou a causar um incômodo na adolescência. Agora ele está no 3º ano do ensino médio, numa escola muito grande, se preparando para o Enem. E ele quer fazer medicina. Ele tem capacidade para isso. Só que a gestão de tempo e a ansiedade dele. Ele está lá fazendo prova, e aí ele escuta um tique. Barulho desse ar-condicionado, né? Acabou. Ele perde meia hora pensando nesse tique. Para voltar para a prova, demora mais um outro tanto para se concentrar, fazer aquela leitura de novo. Já se passaram 45 minutos, ele não consegue terminar a prova. Aí ele ficou desesperado. Como é que eu vou fazer o Enem? Como que eu vou dar conta de fazer essa prova? Quero passar em medicina. Leva um fone de ouvido. Ele não é medicado? Não pode. Ele não é medicado? Agora sim. Por quê? Aí a gente vai descobrir, tá? Então, como que eu posso ajudar esse menino? O que eu vou falar com ele? Então, vamos lá, descobrimos. Olha, anamnese, os primeiros testes quantitativos, todos confirmaram. Então, vamos para os testes qualitativos. Eu quero ver como que ele se comporta ali. E fomos fazendo jogos de abstração. Tipo, você precisa se concentrar só nisso aqui. A gente fez Torre de Londres, que é um dos testes mais utilizados no mundo inteiro. Um teste muito simples, que a gente vê concentração, foco, planejamento. Fizemos, ele deu várias escapadelas assim. Eu falei assim, gente, onde que tá o prejuízo desse menino?
Falei assim, tá, então agora nós vamos fazer tudo isso que a gente já fez com cronômetro, com relógio. Acabou com a vida dele. Uhum. Acabou. Concentrou. Que E vai tinha olhar pro ali. relógio, vai olhar pro cronômetro. Ficou desesperado. Colocava o relógio, o cronômetro do celular na frente dele. E ele ficava assim. Paralisava. Uhum. Será que o TDAH Sabe? compete com ele mesmo? Você percebe isso? Que a gente tem uma competição com a gente mesmo? Ah, eu acho que talvez uma necessidade de superar aquela dificuldade, sabe? Porque quando a gente é adulta, a gente, mesmo não sendo diagnosticado, a gente sabe que as consequências que a gente faz. Sim. E às vezes, não diagnosticado, ele vai repetir. E ele vai ficar naquele looping de repetir, se sentir mal, se repetir. E essa competição, talvez não seja uma competição, mas uma vontade muito grande de superar aquele prejuízo. E às vezes ele acha, ele não sabe de onde que é. Porque ele não foi diagnosticado na infância. Ele cresce. Ah, mas eu sou desatento mesmo, viu? Ai, mas eu sou Ou eu não desorganizado dou conta de mesmo. trabalhar sob pressão? Eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo, eu não. Sabe? E vira aquele adulto que desiste mesmo. Entra em 10 universidades, não gosta de nada, larga tudo, não consegue construir uma meta a longo prazo e alcançá-la. Então, tem outro paciente que aconteceu isso. Começou 3 cursos universitários e não concluiu. Não concluiu, não deu conta. Os prejuízos desse adulto em específico em todas as áreas da vida dele. Então, se ele pessoal, das tem finanças, exatamente, se ele tem horror. esse problema, ele vai ter problemas nas relações, né, interpessoais, vai ter problemas nos trabalhos, né, em tudo. Amizade, no amor. Mas existem outras vertentes, né, Mônica? Porque quando fala isso, eu me vejo na questão do meu diagnóstico, quando você fala do menino que distraía, e eu me Aham. lembro disso, assim, na minha infância, minha professora de aula particular falava isso, e a minha professora na escola falava a mesma coisa, e minha mãe foi chamada na escola por esse motivo. Eles diziam o seguinte, olha, ela é ótima, mas se passar um mosquito, acabou. E era verdade, porque se passasse um mosquito, eu começava a pensar na vida do mosquito. Gente, eu tô falando Como sério. se reproduzem, Pra então, onde vem, o que mosquito come. tá indo, de come. onde ele veio, onde será que ele vai pousar Será que tem agora? mamãe, né? Será que ele é casado? Mas isso que a Mônica tá falando, a questão da distração, isso é muito real. Porque, assim, realmente passava um mosquito, fosse lá, né, o mosquito que fosse, Sim. eu ia pensar sobre aquilo. E assim, desde sempre, as minhas amigas, Giovana tá aqui, pode dizer, sempre me apelidaram de No Fantástico Mundo de Bob. Porque eu construo a história muito, assim, rapidamente, mas eu crio os detalhes da história. Então, eu acredito que eu não tive prejuízos na minha vida com relações. Eu me dou bem com as pessoas e eu Aham. acho até que o meu foco tá aí. Porque, por exemplo, eu não consigo atender uma pessoa, eu vou falar assim, olha, você vem fazer uma sessão de 50 minutos, eu não vou atender essa pessoa em 50 minutos. Eu vou atender ela em 2 horas. Porque eu preciso ouvir tudo que ela tem a dizer. Às vezes eu atendo em 3. Então, assim, para mim, os detalhes são importantes, a Sim. riqueza de detalhes. Eu gosto de saber disso, mas eu não tive prejuízos em relação a finanças. Eu sempre fui organizada, assim. Eu acredito que sempre, né, nunca fui vida louca com finanças. Aham. Eu nunca fui, assim, com as pessoas. Eu sempre tive uma responsabilidade afetiva. Agora, eu percebo a impulsividade, tanto por ser ariana, eu acredito que Vamos colocar Que a vai culpa muito no no TDAH. TDAH. E também nos signos. Não. porque o ariano tem essa impulsividade, né, gente? Mas eu acho que, assim, por exemplo, às vezes eu quero falar uma coisa e falo outra, e depois eu falo, nossa, o que eu falei? Por que eu Pra fui eu falar falei isso? aquilo? Ah, TDAH De repente tem isso coloca a mais. capa da justiça para defender os Aham. injustiçados. É o controle né? inibitório, sabe? Isso aí. Explica o que é controle limite, porque eu ia falar o seguinte, Questão, a olha, eu capa não da vou justiça falar é outra isso porque coisa. não precisa. Ah, Eu posso não dizer isso. Não Pode. precisa ser impulsivo e ficar falando tudo que eu penso, Uhum. sabe? mas é Posso um me controle. controlar. É um filtro, né, que a Sim. gente precisa ter, né? É. Agora, sobre isso que a Tati falou, eu sempre, quando eu viajo e eu passo assim, vejo, sabe quando você tá na estrada e no meio do nada você vê uma casinha? Eu achei que era viajar de viajar mesmo, Não. a viagem. É viagem literal. Viagem, entendi. Literal. Eu tô dirigindo ali e aí eu passo por uma estrada e vejo uma casinha no meio do nada. Menina, falta pouco para eu desviar da estrada e ir lá bater na porta para saber como é que aquela pessoa Quem é? vive, quem é, como é que ela consegue viver ali isolada e fazer uma matéria, sabe? Eu Sim. sempre tenho essas preocupações e crio esse fantástico mundo de Bob. E fico imaginando qual que é a receita, qual que é o PIB dessa mulher.
Mas só nesses momentos, e assim, quando você vê coisas isoladas, Não, é de todos os jeitos, assim, se eu tô também no trânsito e vejo uma pessoa vendendo doce, vendendo bala, aí eu fico pensando, nossa, será que ele sai de onde para vir? Por quanto que ele compra? Será que ele tem que vender quantos para poder se sustentar? até que horas ele vai ficar? Até que horas ele vai ficar? Nossa, tá chovendo, será que ele trouxe uma capa de chuva? Não, Será que tem e o cérebro sombrinha? do TDAH, na minha percepção, funciona é desse exatamente jeito, né? isso. Você começa São as várias pessoas, abas assim, abertas. Sim. Exatamente. Várias Eu áreas tô abertas. dirigindo no automático às vezes, porque passou uma pessoa na minha frente que eu já comecei a imaginar a vida dela, que ela tá correndo, que ela deve estar atrasada, que aquilo ali que ela tá levando deve ser aquilo, nanana. Aí vem uma outra aba, aí, por exemplo, passa uma outra pessoa, e eu tô pensando aquilo. Aí vem uma outra questão. E aí eu tô sempre nesse, sabe, Olha nesse só, o pensamento. foco das duas são pessoas, né? Sim. Mas tem gente que, por exemplo, criança Ai. que vai querer desmontar todos os eletrodomésticos da casa Uhum, para ver como que aquilo funciona. uhum. Quer saber? E aí a impulsividade dele não deixa ele pensar assim, poxa, essa televisão custou 5 mil reais. Daí. Mas, Mônica, você entrou Comprou num uma vez, assunto- compra de novo. Eu vou desmontar porque eu quero saber como que aquilo funciona. E vou desmontar todos os eletrodomésticos. E minha mãe vai me xingar no primeiro. Aí, como eu não tenho esse controle inibitório e nem essa memória, tipo assim, minha mãe me xingou, então eu não vou fazer de novo. Da próxima vez eu pelo menos perguntar se posso. Ele não aprende com os erros. Ele continua repetindo. É isso, Aí é eu uma desmontei. É uma característica. característica. A gente vai desmontar. Eu desmontei o liquidificador. Nossa, minha mãe me xingou, me deixou de castigo. Uma semana sem celular, semana sem doce, dormindo. Sei lá, qualquer coisa que ele tenha perdido. Mas e se eu desmontar a televisão? Talvez seja diferente. A reação dela, ele não vai reagir diferente. Ele espera que o outro reaja diferente dentro da mesma atitude dele. Aí ele vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Sabe? Ele não mede, não tem consciência desses prejuízos. Então, isso pode se tornar perigoso, né? Sim. Porque se você pegar esse TDAH para o mundo criminoso, né, o cara vai falar assim. É inconsequente, É porque quando criança inconsequente. tem um dos estereótipos, né? É inconsequente, irresponsável, preguiçoso, procrastinador, violento, porque pode ser, impulsividade é uma das características, mas ela isolada também não quer dizer que tenha TDAH. Uhum. A gente precisa de um conjunto aí, pelo menos 18 comportamentos e vários prejuízos para a gente falar que é TDAH. Você trouxe as fichas de anamnese para a gente começar a preencher. Porque a gente vai precisar, porque eu acho, assim, você vai falar para mim. Você sabe um percentual hoje, quantas pessoas, a cada 10 crianças, quantas estão propensas ou são TDAH? Só TDAH. É. Olha, é uma porcentagem alta. Tipo 1 para 50, Então sabe? tá bom. Mas imagina dentro de uma escola, por exemplo. Uhum. Quantas crianças assim E tem estão... outros transtornos Outros também, transtornos também. É. O transtorno do espectro autista são 1 em cada 100. Sabe, crianças? E aí a gente junta todos os outros transtornos de ansiedade, aí outros específicos de aprendizagem. Uma professora, por exemplo, que não tenha conhecimento disso, vai dar uma aula para criança típica. Uhum. O resto vai ser, o resto que não tem diagnóstico, tá, gente? A gente tá falando de crianças que não têm diagnóstico. Esse menino é difícil demais. Uhum. Nossa, esse menino eu não dou conta. Eu trabalho em escola também. Eu dou aula e a gente tem várias crianças que precisa de investigar, por exemplo, a família não vai. A família não vai, mesmo a gente falando. Vai crescer um adulto com prejuízos graves. Porque tem Mas a muitos. escola fala? Fala, a gente fala, a gente manda um relatório, a gente tem entrega de resultados trimestrais. A família tem que ir lá buscar, olha, tá com a nota assim, assim, assado. Deixa eu ver no caderninho dele, olha. Comportamento, 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 comportamento. Desatento, não faz para casa,
eu preciso que você investigue, eu preciso que você converse, né? Em casa é assim, e o pai, às vezes, É isso que eu É. ia perguntar. Às vezes o diagnóstico ainda fica mais difícil por causa da negação dos pais, sim, né? Que na escola muito. eu acho que é a maior dificuldade, né, Mônica? É a escola poder falar para o pai e falar, tem alguma coisa que você precisa investigar. Sim, E eu acho que muitas vezes esses pais que recebem, assim, não faz para casa, é levado, Aham. né? Um aluno assim, eu vou tratá-la em casa, aí né? trata com É. violência E uma física, coisa que eu ia verbal, te perguntar quando piora. você falou da falta de aprendizado com os erros, também não acho que tenha sido o meu caso. Mas tem uma questão aí que eu queria te perguntar, importantíssima. Lá vem. Não, até onde a gente consegue moldar essa criança com a educação? Porque eu vejo o seguinte, a minha mãe foi uma mãe muito rígida. Então, Aham, muitas coisas que eu não vivenciei, por exemplo, o descontrole ou a desorganização em muitas áreas da minha vida, foi porque ela não permitiu. sim. Porque ela sempre me ensinou, tipo assim, não faz isso, ó, isso aqui é coisa que você não faz, você não age dessa maneira. Então, talvez eu tivesse esses prejuízos, Uhum. né, pelo TDAH. Mas eu acho que a minha mãe conseguiu corrigir muita coisa na infância. Pode ser, mas assim, Na chinela? Na chinela. a Havaiana voando. Mas pode até ser, Tati, mas assim, o ambiente ele não interfere. Pode ser que você realmente não teria esses prejuízos, Uhum, sabe? É lógico que a primeira coisa para o TDAH, esse manual de diagnóstico de transtornos mentais que tem 10 anos já, ele já falava em remissão, com terapia, medicamentos, uma equipe multidisciplinar ali para poder ajudar essa pessoa a superar, né? Porque igual a gente estava falando, o diagnóstico não adianta. E aí, voltando aquele paciente com a relação com o tempo, e aí eu fui e falei, olha, tá vendo? Você tem uma relação complicada com o tempo, você fica nervoso. Então a gente vai fazer diferente. Eu vou colocar o cronômetro, mas eu não vou colocá-lo na sua frente, eu vou tampar. Vou te dar 10 minutos. Tenta imaginar o que é 10 minutos na sua cabeça. Ele fez. E aí a gente começou a fazer assim. Então agora, exercícios. Ele tem que praticar, ele tem que ensinar esse cérebro a funcionar dessa forma e ter recompensa. Eu até falava com ele, olha, você conseguiu tomar seu banho em 10 minutos? Fala, comemora. Vamos dar uma recompensa para esse cérebro para ele acostumar a ser assim, para ele gostar de ser assim. A gente não substitui um vício pelo outro. A gente não ensina o nosso cérebro a viciar. uhum, É isso. Esse cérebro não fazia assim, mas nós vamos ensiná-lo como que é bom também ser assim. uhum. Como que ele pode ter recompensas assim. Essa celebração faz criar um hábito, né? Faz, não tem essa coisa da gente Sim. ficar alegre. E aí o nosso cérebro querer ficar alegre toda hora. Que as nossas emoções estão nele. Eu nunca procurei nenhum tratamento, mesmo tendo sido diagnosticada recentemente. Eu nunca procurei porque eu nunca senti que eu tive prejuízo, assim, grandes prejuízos. Né? Aham. Prejuízo a gente tem, mas eu nunca senti que no meu caso teve prejuízo. Até hoje, eu vou fazer uma consulta com você para a gente tirar essa prova, porque assim pode ser que foi um diagnóstico mal dado, né? Sim. Mas mais é por essa E questão. o que te levou? Fiquei curiosa. O que te levou? Eu fui numa consulta. Foi uma consulta no psiquiatra. E aí eu tava reclamando com ele das meus distúrbios de sono, coisas assim que já me acompanham, né, há anos e anos. Eu tive problemas de sono. E eu sempre fui muito agitada mesmo. Sempre gostei de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, Sim. né? E aí, conversando com ele, depois de algumas horas, ele falou assim, você tem TDAH? Eu falei assim, como assim? Depois de uma hora de consulta. Depois de assim. uma hora de consulta. E aí ele me receitou um ansiolítico para fazer um teste. Né? Aham. Foi um psiquiatra. E assim, eu continuo, mesmo tomando, eu continuo tendo a mesma coisa. Assim, até porque. Olha, a dica é, se não funcionou para aquilo, é porque não tem. É, Sabe, igual essas medicações aí, Deu um barato, Venvance, Ritalina. deu um barato bom, sabe? Igual o Venvance. Eu cheguei a tomar Venvance, tomei Ritalina, tomei algumas outras. E não funcionou. Você Não, continuou com a... funcionou. Eu adorei, né, o barato, porque Você assim, adorou o primeiro barato. tirou a fome, eu perdi uns quilinhos. Então, não, Não, mas não. Você voltou não lá no mudou. psiquiatra para relatar, Nunca olha, não... mais.
Nunca mais. Entendi. Nunca Então, mais, porque eu acho que. Não, e ele ainda. pode ser que não tenha mesmo. Tem que É. refazer. Vou Ou lá. foi um caso de remissão, talvez, mas. Eu acho que eu estava, assim, temporariamente com TDAH. Então, como é temporariamente, é outro transtorno. Você podia estar com transtorno de ansiedade. É. Tá, estar não, mas poderia estar ansiosa, porque transtorno de ansiedade também não tem cura. O que é transtorno, o que a gente chama de transtorno, não tem cura. A gente consegue minimizar os prejuízos, ensinar essa pessoa a administrar isso. Igual esse rapazinho. Então, você tem a relação com o tempo. Vamos aprender a contar o tempo na cabeça. Vai como? Vai tomar banho. E aí, na outra consulta, ele falou assim, Mônica, me chamou de doutora, uma gracinha. Falei com ele, fulaninho, eu não sou doutora ainda. Ele, não, mas eu gosto de chamar de doutora. Tá ótimo, fica à vontade. E aí, olha, agora eu tô fazendo o seguinte, na hora do intervalo, eu tento fazer o meu lanche em 5 minutos, para poder, depois de 5 minutos, e fico contando. E tem funcionado? Tem. Olha, que ótimo. Tô à margem de Você erro dos ensinou esse minutos. cérebro funcionar, né? Funcionar dessa forma. Agora, eu queria te Vai uma fazer a pergunta, prova? Mônica. Vai fazer a prova? Não senta de frente pro relógio. Você sabe, você já aprendeu que ele te incomoda. Já aprendeu que ele te atrasa. Vai sentar na frente do relógio? Não, você não vai. Você quer ser médico. Então, você vai virar o relógio para lá. Então, você vai dar as costas pro relógio. O seu prejuízo está nele, te gera ansiedade. Dá menos importância para aquilo que te faz mal, né? Exatamente. E aí, no dia de entregar o relatório, foi muito feliz, a família muito feliz, porque, olha, eu sou assim porque eu tenho TDAH e eu já estou aprendendo a minimizar esses prejuízos. E eu tenho exercícios que eu tenho que fazer, indiquei jogos, jogos longos, jogos de competição, porque força ele a ficar ali. Ele não pode abandonar. Não abandona. Você vai jogar até o final. Não abandona. Para parar com essa coisa, vou desistir. Gente, lembrei aqui São da frase exercícios. Rexona, não te abandona. Vou fazer slogan para Mônica. Mônica, não te abandona Não no te TDAH. Não. Mas, Mônica, eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes, a resistência com a medicação tá ligada ao TDAH ou não? Porque eu observei o seguinte, depois do meu diagnóstico, eu fui... como é que fala, gente? Perdi a palavra. Enfim, comecei a tomar o Venvance, né? Ela prescreveu o Venvance. E aí, a primeira semana eu tomei o Venvance e falei, nossa, gente, eu realmente devo ter TDAH, porque esse negócio não me deu nada. E todas as pessoas falam que tem vários efeitos colaterais, tá? Eu não tive nada. Eu não tive nada. A única coisa que eu tive foi um pouquinho de insônia numa noite, assim, que eu acordei, perdi o sono no meio da noite, e aí parei de tomar o remédio. Porque eu sou resistente à medicação. Sim. E aí eu não sei se é por causa do TDAH. Então, e aí eu começo a criar na minha cabeça hipóteses. Aí eu falo, olha, agora eu já superei o TDAH, porque agora o pior eu passei na infância. Então, eu acho 5 dias que de agora medicação, eu não já preciso superei. mais. Não fiz exercício nenhum, mas superei. Mas aí eu consegui perceber o seguinte, tomando Venvance, eu consigo, por exemplo, ir para academia e terminar todos os exercícios. Eu consigo organizar o meu tempo certinho, de tal hora eu faço isso, de tal hora e tal hora eu faço isso, porque eu sempre fiz essa organização mental de tempo, eu sempre precisei fazer. Mas eu tava sempre nos 45 do segundo, sabe? Agora não, eu consigo fazer as coisas e consigo ver o tempo sobrar. Mas eu ainda me preocupo com a medicação, eu não sei até quando eu vou tomar essa medicação, quais são os prejuízos da medicação para mim. Ao contrário da Giovana, eu nunca tive problema para dormir. Pelo contrário, eu acho que eu tenho problema até para acordar. Não de acordar, mas de me manter ativa, assim, sem tanto sono, né? E nisso o Venvance... Nossa, Mônica, assim, o Venvance foi uma Gente, eu jogada. gostaria de gente. deixar claro aqui, para quem pegar esse vídeo no metade do caminho, não pensar que a gente está fazendo propaganda aqui do Venvance. Porque o Venvance, assim, é só o nome do remédio, a gente não indica de jeito nenhum, até porque... Não temos conhecimento técnico nem habilitação para isso. Assim, nós estamos contando aqui a nossa vivência, a nossa experiência. Então, assim, eu sou o Ru, Paz e Amor Venvance. Se eu precisar dirigir 18 horas, eu tomo um Venvance e vou embora. Mas esse é o problema, né, Giovana? Porque as pessoas estão se automedicando, virou moda tomar Venvance. Eu tomo Venvance para estudar, eu tomo Venvance para ficar acordada, eu tomo para dirigir. E às vezes nem precisa, gente, sabe? O que acontece? É lógico que o médico, o psiquiatra, depois que a pessoa vai lá, passa por todo o protocolo da NeuroPP, vai levar pro psiquiatra. Eu penso,
dentro do meu conhecimento, dentro da minha área, eu penso que a medicação ela precisa vir depois do da observação, da investigação toda que foi feita com qualitativos e quantitativos e escalas. O médico vai olhar, olha, você tem prejuízo nisso e naquilo, ela realmente utilizou as escalas que são descritas no manual, a correção está certa, então pronto. Agora vamos te medicar, mas você tem que treinar. Sim. Adianta você tomar remédio para emagrecer Não. e não treinar e não fechar a boca? Depois o efeito Pode rebote. adiantar, mas se você parou a medicação, o que acontece depois? Engorda tudo. Engorda de novo. Se você não fizer uma reeducação alimentar, você não vai manter aquilo para sempre. Se você não se reorganizar mentalmente, né? Você não vai vencer os prejuízos do TDAH. Sim, mas eu acho que o que falta muito é o conhecimento próprio. Eu vou até contar uma historinha pequena aqui do nascimento desse canal. O canal nasceu com o intuito de falar sobre questões de autoconhecimento, espiritualidade, e de repente a gente chegou nas 7 leis, segundo Hermes Trismegisto, porque é tudo tão ligado, tudo Sim. com tudo, tudo faz parte de tudo, que a gente começou a falar de trabalho, falar com várias coisas, porque tudo se liga, né? Sim. E hoje eu percebo que falta muito autoconhecimento da pessoa e você querer mudar, né? Aham. Você sabe que tem algo te incomodando e você prefere continuar tomando um remédio que funcionou para sua mãe, para sua tia, sua amiga, do que tentar buscar o que está te incomodando para fazer uma busca Sim. e uma faxina, né? A gente não Aham. sabe como que a gente funciona, né? Então, hoje, a conscientização e o autoconhecimento próprio é um dos fatores mais importantes para a gente buscar isso. Sim. Com tanta gente, com tantos estudos, ainda é difícil para a gente poder assumir isso, né? Você vê, tá eu aqui falando que eu adorei a vibe de um monte de coisa, mas eu não sou exemplo nenhum, eu não sei o que eu tenho. Né? Essa ansiedade, gostei da sua dica e com certeza eu vou lá. Mas falta esse chamado, Aham. porque você dá aula também, né? Sim. A escola é particular. Sim. Agora me responda uma coisa, numa escola do estado, será que o professor tem esse tempo para poder olhar todos os 40, 50 alunos dessa mesma forma? Pois é. Quando a gente ainda está na educação infantil, assim, no Fundamental 1, da educação infantil até o 5º ano, o professor ainda consegue observar melhor. Por quê? É uma professora só para todas as disciplinas, com aqueles mesmos alunos todos os dias, o ano todo. Né? Então, acaba que você conhece mais o fulaninho ali, sabe que aquele comportamento dele está ruim, você observa na nota, em todas as notas, em todas as disciplinas. Chega no Fundamental 2, é cada um por si. O professor de geografia entrou 50 minutos depois da matemática. Sim. Então, assim, o professor não tem tempo disso. E geralmente os prejuízos do TDAH aparecem nessa quebra mesmo. Que até o 5º ano a professora ainda vai ele dando uma atenção, vai regulando, olha, vamos melhorar o comportamento, tem contato maior com a mãe, com a família ou com quem cuida. No Fundamental 2 fica mais complicado, tem menos contato. Às vezes, gente, por exemplo, tenho 11 turmas nessa escola, tem 200 e tantos alunos. Tem final de ano que eu chego no final do ano, eu não sei o nome de todo mundo. Entendeu? Então é um serviço coletivo, né? Eu acho que tem que ter o cuidado enquanto criança em casa, Sim. né? Em todo o círculo social daquela criança, em todos os envolvidos, né? Escola, e não só terceirizar isso para a escola, né? Eu acho que seria fundamental na escola trabalhar a autoestima, porque quando você fala da questão do autoconhecimento, eu penso o seguinte, para uma criança trabalhar autoconhecimento, para um adolescente, eles não têm interesse nisso. Não. Eu acho que seria muito interessante a gente trabalhar esses pais. Eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que os pais
eu gosto desse olhar, sabe? De olhar o pai, até com o diagnóstico do filho, porque vem no pai, às vezes, uma Sim. insuficiência, uma responsabilidade, né? Um porquê comigo. Tem muito esse questionamento. Então, eu acho que na escola deveria ser trabalhada a autoestima, porque a gente até viu muito isso na faculdade, né, Mônica? Às vezes você não é bom numa coisa, mas você é excelente em outra coisa que pode complementar essa e a gente se ajuda. Mas nessas dificuldades, muitas vezes a criança vai perdendo a autoestima e ela vai se anulando ali, sabe? Ela vai deixando de existir até, e principalmente no TDAH que tem esses prejuízos em relação às relações, ela pode deixar de existir naquele contexto, e isso é muito prejudicial, e isso afeta até os pais. Então, por isso que eu acho que deveria ser trabalhada a autoestima desde sempre, autorresponsabilidade com os pais e autoestima dos pais também, sabe? De olhar para A essa escola não criança. consegue fazer isso. Ela pode ser É. particular o tanto que ela for. Um adulto de 35, 40 anos que já tem um filho, ele tem o lobo frontal maduro, ele precisa tomar essa consciência. Eu estou sendo negligente com meu filho. Eu preciso cuidar dele. Né? Não tem, a escola não dá conta de cuidar do Mas a emocional escola- do pai. Mas a escola consegue desenvolver as emoções, né? Não, do Porque pai Não, dos pais não. Eu falo da criança trabalhar a autoestima. sim, isso está na Porque- BNCC, Sim. as emoções, né? Esse É. trabalho. Mas agora, uma coisa que eu queria muito falar, essa questão do autodiagnóstico, que a gente tem visto virar meme, a gente não faz isso. É muito complicado, sabe por quê? Você pega duas características da pessoa com TDAH e fala, eu tenho TDAH. E aí acaba com a sua própria vida e é tudo TDAH. São várias questões. São várias observações para a gente chegar na identificação do TDAH. Não é um ponto de um dia eu fiz assim e agora eu sou. E outra coisa, a partir do momento que uma pessoa que realmente tem TDAH, alguém vira para ela e fala, olha, você tem. Depois de todos esses testes, depois de todas essas observações clínicas, você tem. A pessoa já muda. Sabe? Uma pessoa que realmente sabe por quê? Porque ela fica aliviada. É verdade. Porque a infância dela foi toda de sofrimento. É verdade. Eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Eu tô apanhando, mas eu sei que eu não deveria ter feito aquilo. Eu tô sendo punido, mas eu sei que eu não deveria ter feito aquilo. É angustiante. É E aí verdade. chega o adulto, olha, você tem TDAH. Aquele tanto de crença limitante que ele recebeu a vida toda, você é isso, você é aquilo, vai ser expulso da escola, foi expulso, é repetente, é descomprometido, é irresponsável. Aquilo é o TDAH. É o TDAH. Não, é a crença central dele, né, Mônica? Eu não sou assim. E agora eu posso me movimentar para melhorar, para diminuir, minimizar ao máximo esse prejuízo. Então, o diagnóstico por si só dá um alívio, dá. Mas esse adulto, ele precisa se movimentar para criar novos hábitos. É esquecido, é desatento, compra uma agenda. Pratica aquela agenda. Põe bip no celular, põe despertador, enche a casa de post-it. Você não consegue ir para academia e fazer todos os exercícios? Coloca isso na cabeça como meta. Você precisa ir. Às vezes Você fez um compromisso meta, com às vezes, você. não dá certo. Você fez um compromisso com você. Você vai errar, você vai deixar de cumprir aquele compromisso com você. Mas, Mônica, até onde isso se sustenta? Por um TDAH? Mas precisa ser um exercício. Mas Você eu precisa reacostumar esse cérebro a vencer isso. É difícil, lógico que gente. Mas a gente assiste milhões de pessoas emagrecendo com persistência, foco. Não, sim, as pessoas e superam. Agora, o que insistência. você falou, eu identifico da seguinte maneira, eu sempre precisei ter estratégias. E quando a gente fala de uma crença central, quando você falou essa questão, assim, de que isso vai criando uma crença naquela pessoa, é verdade. Às vezes a pessoa vira uma pessoa que não deu conta de muita coisa, porque a vida inteira ela entendeu que ela era Escutou fracassada. aquilo. E ela, às vezes, não consegue nem achar o ponto dela de interesse, porque ela acha que tudo que ela vai fazer, ela tá fracassada, né? E é um desperdício, porque TDAH é criativo. Quando ele acha o interesse dele, ele é hiperfocado, ele vai ser o melhor naquilo que ele se propõe a fazer, se ele realmente gosta daquilo. Carl Jung tem uma frase que fala, a mente criativa, ela age sobre aquilo que ela ama. E isso serve para todo mundo, mas para o TDAH, isso é muito literal. Ele achou aquilo que é interessante para ele, ele vai se dedicar
é aquilo que ele vai amar e é aquilo que ele vai ser o melhor. Tem o TDAH, verdade. com certeza. E o hiperfoco, é a verdade. dedicação. É. Então, assim, é difícil, tudo é difícil, gente. Tudo. é Eu acho que difícil. tudo é um caminho só, porque também nós É. nós estamos falando aqui do É mais TDAH. difícil conviver com TDAH pro resto da vida e não vencer, talvez, né? Mas nós estamos falando do TDAH aqui, mas a gente tem que analisar, quando vocês falavam aí, o seguinte, que atrás daquele TDAH também tem um problema de obesidade, da criança que está Ferida. a criança traumatizada com alguma coisa. Então, isso vai tomando eu imagino, né, que vai tomando Sim. uma proporção muito maior e muito mais difícil de ser tratada na fase adulta. Sim. Então, hoje eu vejo que pelo andar da carruagem, por essa busca de autoconhecimento que a gente está tendo espontaneamente, que talvez no futuro, bem distante, nós tenhamos seres humanos melhores, Com né? certeza. Porque hoje nós temos essa capacidade de muitos de nós, né, gente? Eu acho assim, a maioria das pessoas que estão buscando algo para melhorar tem essa capacidade de se olhar e ver, de se lapidar, né? De começar a fazer essa reconstrução. Sim, e se amar, né? Esse cuidado que a amar. gente tem por nós é amor próprio. E aí tem a ver com o que a Tati falou, de autoestima, né? Sem autoestima a gente não bebe uma água. A gente não toma um banho, não é verdade? A gente não. É verdade. Faz nada. Faz nada. Eu acho super interessante essas terapias, a neuro, as terapias complementares, porque isso tudo tem modificado muito, modificado muito a vida de todas as pessoas que levam isso a sério. Eu mesma posso dizer que minha vida mudou completamente quando eu comecei a fazer um tratamento com barras de Axis. Então, assim, hoje eu não faço mais, mas eu vi que foi uma virada de chave na minha vida, né? Um dia desses a gente pode até marcar para falar um podcast só desse assunto, né? Mas eu acho isso muito interessante. São terapias complementares. Sim. E são pessoas especialistas em determinados assuntos que acabam se unindo. Sim, né? E quando você pega um TDAH ainda que gosta daquilo que passa, aí, tá vendo? Vai porque na longe. verdade eu tive também essa virada de chave, né, nas barras de Axis, que foi Sim. quando eu entendi que eu era capaz. E dali eu me tornei terapeuta. Foi assim, sabe? Foi um negócio realmente. E já tem uns 4 anos, 5 anos que você tá se dedicando, né, Tati? Acho que. Acho que Tá vendo? Achou o hiperfoco, achou que ela ama e que tá cada vez mais se movimentando. Quando eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, nossa, como você tá feliz com isso? A gente percebe na sua voz. Realmente é uma coisa que eu amo fazer. E sabe o que eu mais gosto? Às vezes a pessoa chega assim, cheia de dores, né? E a gente consegue mapear os pontos de vista dela, essa coisa das crenças e tudo. E, gente, a pessoa assim, sai outra pessoa, e isso pra mim é o maior prazer do mundo, sabe? Não porque eu fiz, mas não tem a ver comigo, mas é de olhar e pensar, olha que interessante, assim, como que você desbloqueia uma pessoa com autoestima, com autoconhecimento. Como é bom ajudar, né? Como é bom ajudar. Contribuir para essa pessoa se conhecer, se curar. Exatamente. Agora eu queria saber da Mônica o seguinte, como que você decidiu ser neuro-PP? Pois foi na vivência de escola mesmo. Você já era professora? O que está acontecendo com essas crianças? E em casa também, né? Eu tenho um filho de 9 anos que ele é TDAH. A gente não... O trabalho que a gente faz é diário. E ele, assim, depois que eu conversei com ele, falei assim, Theo, é muito possível que você tenha. Ele mudou, sabe? E a gente vai, mãe, depois eu faço. Não, vamos fazer agora. Amanhã tem o dobro disso para fazer. Não vai procrastinar, não vai deixar para amanhã. Nós vamos fazer juntos, mas vamos fazer agora. Aí termina. No dia seguinte eu mostro para ele, olha, tá vendo? Hoje não veio para casa. Se você tivesse deixado de ontem para hoje, você ia ter que fazer alguma coisa. Agora você pode brincar. Agora você pode, sabe, mostrar para ele o benefício daquela organização. Então eu decidi por isso, pela demanda. E você também é apaixonada pelo que você faz, né? Gosto demais. Eu quero muito fazer só isso.
Vai Sabe? ficar só por conta Quero muito, quero muito. É o meu objetivo da vida, assim, porque esse trabalho clínico de você poder observar uma pessoa e ler ela toda nesse aspecto, né, do meu conhecimento, e ela no final das contas te dá um abraço forte e falar assim, era isso. Depois de 10 encontros, falar assim, muito obrigada. Nossa, É maravilhoso. E que é a fenomenal. cura do remédio, Mônica? A salvação do remédio? Porque Ah. a gente chega no final e de repente chega um ponto que eu não preciso mais tomar o remédio, né? Você vai se organizar, você vai minimizar, você é capaz Eu vou ensinar o meu cérebro a trabalhar. a trabalhar isso, né? Vai dar aí dopamina para ele regular os níveis desses hormônios, né? Para ele funcionar legal. E o que você pode fazer? Vai testando o que funciona para você além da medicação. É lógico que a medicação às vezes é necessária. Se o psiquiatra falou que é necessária, ela é necessária. Vai se organizar, mas coloca um tempo para aquilo parar de ser seu Virar seu sua step. muleta, né? Você é madura. Você dá conta. Vamos minimizar isso aí no No MOOC, MOOC, na terapia, na força, na nos raça. exercícios, na prática. E é importante saber que a gente dá conta, né? Porque eu tenho A essa gente resistência dá com conta. remédio de falar, mas será que... Mas às vezes é necessário. Às vezes não, muitas vezes é necessário. Não quer dizer que vai ser para sempre. Olha, gente, Mas eu é acho que a necessário. gente vai poder falar de muitas e muitas vezes sobre o assunto, porque eu imagino que muitas pessoas que vão ver esse programa vão surgir com dúvidas, né? Então, eu Sim. queria que vocês falassem, mas eu vou colocar na descrição também, Sim. mas colocassem como achar vocês, ou WhatsApp, ou rede social. Pode falar, Mônica. O meu mais fácil é o Instagram mesmo, tá? Mônica Teles, NeuroPP. E aí tem algumas dicas lá, coloco alguns memes também, mas sempre falo da importância do diagnóstico, do tratamento, da procura pelas terapias complementares, né? Para minimizar esses prejuízos. Ótimo, Mônica. Eu tenho certeza que muita gente irá te procurar, porque Obrigada, viu, Giovana? Foi uma delícia estar eu aqui. adorei, Amei. adoro. Fala você agora, Tati. Bom, meu Instagram, tatiana.pisani. E eu também coloco mensagens lá diariamente de autoestima, de autoconhecimento. E a gente vai se alimentando juntos. Que ótimo, gente. Ó, eu gostaria que só que vocês olhassem que hoje eu estou da cor do estúdio. Olha, eu Tá na queria paleta, né? agradecer demais vocês. Obrigada, Eu Giovana. decidi fazer esse formato de 1 hora para a gente conseguir ter mais visualizações e eu acho que temos muito conteúdo para a gente continuar gravando Sim. sobre muito. Vai ser contribuição para muitas pessoas. E esse podcast é um podcast direcionado àquela pessoa que precisa daquela informação. Sim. E ele vai chegar para as pessoas que precisam disso. Muito Mesmo. obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, eu. Giovana. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.